Letra B, tipo 1. Quem que deu esse em primeiro lugar? Só para eu contar. 1, 2, 3 pessoas. Ok. Por enquanto. 2. Pode ser esse aqui? Escolher na primeira opção? Então vamos lá. 3. Tudo bem? Seja bem-vinda. 3. 1, 2, 3. 4. 2, 3. 5. 2, 3. Que beleza! Se continuar assim, vai ser um workshop maravilhoso. 6. 7. Isso aí, Suzane. Isso aí. 8. 3. 9. Giovana. Para um 9 isso é triste, hein, Giovana? Vocês vão entender por quê, tá? A Giovana já conhece o tipo dela, já trabalhou com o Enneagrama, por isso que eu posso brincar um pouquinho com isso. Gente, isso é um excelente sinal, porque a riqueza que a gente vai ter aqui de trabalho em painéis vai ser uma coisa fantástica, ok? Claro que isso aqui vai ter mudado um pouquinho aí até o final do dia. Normalmente o que acontece? Esse cara aqui aumenta às vezes, tá? O número 6 pode aumentar, mas às vezes só lá no final, como não, Atila, os 45 segundos do tempo já, o 4 às vezes aumenta, mas enfim, são tendências, tá? Então, sem se apegar ao teu estilo, a gente vai começar a falar um pouco de prováveis tendências de comportamento. Antes disso, esse questionário que vocês fizeram foi desenvolvido por um psiquiatra de Stanford chamado David Daniels, que é também um grande professor de Enneagrama. Então ele pegou 1000 pessoas e foi desenvolvendo este tipo de questionário. E aí ele colocou a porcentagem de você ter acertado o teu tipo só com o questionário, tá? Então, por exemplo, você vê aqui um 7, a porcentagem de você ter acertado de cara com o questionário para o David Daniels é 52%. Depois de 1000 pessoas treinadas, eu te digo que é menor do que isso, tá? Para todos eles. Porque isso aí era em inglês, foi traduzido para o português, então é um pouquinho mais baixo do que isso. Então, posso te dizer aí que todo mundo está na casa dos 40%, 50% de chance de ter acertado. Então, algumas pressuposições básicas do Enneagrama. Existem 9 tipos principais de personalidade e cada um de nós tem um desses como principal. Ah, mas eu tenho do outro. Claro que tem. Todos nós temos características dos 9 tipos. Aliás, em diversos estágios do desenvolvimento da nossa personalidade desde a infância, há teorias do Enneagrama que dizem que você desenvolve todas essas uma depois da outra. Porém, uma delas está no centro da formação da tua personalidade. Desde os primeiros minutos, meses de vida, há quem diga que é antes. Então, por mais que você tenha características que se pareçam comportamentos, é como se essa questão estivesse no centro. E por que é importante a gente descobrir o centro? Porque me dá um caminho de trabalho pessoal muito mais rápido, muito mais forte. Claro que você vai ter questões para trabalhar que não tem a ver com o seu tipo. São outras questões. Só que na hora que você descobre o tipo, fica muito mais fácil e muito mais rápido você ir direto naquilo que é realmente forte, realmente importante. Então, é sim importante que você descubra e faça um bom diagnóstico do seu tipo. Como a gente falou, o diagnóstico do Enneagrama não é simples. Fiz um teste e deu. É um trabalho de autodescoberta. A partir da tarde, isso vai ficar bem mais claro. No final do dia, 80% do grupo, isso é estatística, tá? Já vai sair confortável que se achou. Uns 20% ainda vão esperar até uma metade ao final do dia de amanhã, e é assim mesmo que funciona, ok? Nenhum tipo é melhor do que o outro, todos eles têm as suas dificuldades e as suas facilidades, os seus caminhos de crescimento, as suas bênçãos e as suas noias, né, como a gente vai dizer assim, todos eles têm. O importante é, o nosso tipo não muda para o Enneagrama? Não muda.
Existem várias escolas do Enneagrama ao redor do mundo, tá? Elas discordam em algumas coisas, tem pontos, mas todas elas são taxativas ao dizer que o seu estilo de personalidade principal não muda, embora você mude muito ao longo da vida. Você vai mudar uma série de comportamentos, de crenças, você vai mudar tudo. Muitas pessoas, inclusive, se reconstroem. Mas o Enneagrama mapeia algumas coisas que estão abaixo disso, e vocês vão ver. E é sempre, na hora que você vai cavando, que você puxa lá embaixo, sai lá o bendito do seu tipo. Ele já se modificou no jeito de se expressar, mas o que está lá por baixo continua sendo a mesmíssima raiz, né? A mesmíssima coisa. Dentro de cada tipo, pessoal, é importante saber que existem vários níveis de consciência que a gente chama. Então, se você é uma pessoa extremamente identificada com o seu tipo, o que é isso? Eu reajo roboticamente de acordo com o que minha personalidade está programada. Eu tenho uma cara, aliás, muito parecida com o que está descrito. Se eu vou fazendo um trabalho de crescimento pessoal, o meu nível de maturidade vai me deixando diferente mesmo dentro do meu tipo. A gente está trabalhando com um workshop inicial, mas quando você vai mergulhar num trabalho avançado, você vai ver que um tipo 3, por exemplo, com baixa consciência e um com alta, são pessoas muito, muito, muito diferentes. Ok? Embora elas tenham raízes, alguma coisa de raiz que ainda é a mesma. A nossa personalidade defende e protege. O que é isso? Para o Enneagrama, o tipo é simplesmente uma máquina de proteção. Não só o Enneagrama vai dizer, mas que a nossa personalidade para o Enneagrama, ela vai se construindo como uma defesa, muitas vezes, ou uma necessidade que eu tenho de sobrevivência até. Para o Enneagrama, inclusive, a gente fala em três sobrevivências principais: a sobrevivência física, que é o instinto de autopreservação, uma sobrevivência social, que é o nosso instinto social, a gente necessita de interação social, e o que a gente chama de a capacidade da gente se conectar um a um, que a gente chama no Enneagrama de instinto 1 a 1 ou instinto sexual. Então, conforme isso vai se desenvolvendo, a gente diz que mesmo os tipos, cada tipo tem um conjunto de pensar, um jeito de reagir, isso serve para te defender. Você precisa do seu tipo, senão você não teria chegado vivo até onde você está. Então, quando você olhar para trás e ver um comportamento que você não gosta, pense que ele te ajudou a chegar até onde você está. Porém, como todo programa de computador, ele fica desatualizado. Então, você está rodando muitas vezes com o Windows 3.1 lá da tua infância e está reagindo ao mundo segundo aquilo lá. Você precisa fazer o quê? Um upgrade, muitas vezes. Mas aquilo lá está rodando. E aí uma outra parte sua não quer mais e você fica nessa história. Então o teu tipo, ele está aí, mas o Enneagrama fala, você não é o seu tipo. Na verdade, quem é você é uma essência maior, o que está por trás desse tipo, que cria um tipo para você poder sobreviver, para você poder interagir com o mundo. E aí agora, olha que ironia, depois com o trabalho de autoconhecimento você vai poder ir abandonando de novo algumas características dele e se reencontrando com o que o Enneagrama chama de essência, que é algo que está por trás do seu tipo. Mas para isso a gente precisa aprender sobre o tipo e não sobre a essência, mesmo porque a essência não consegue ser teorizada. A gente faz trabalhos de contato com ela em workshops, em trabalhos de Enneagrama avançado, mas você tem muito contato e quando a gente chega lá, nem dá para falar muita coisa, a gente fica meio sem palavras. Então o importante a gente vai trabalhar com o nosso tipo mesmo, entendê-lo, melhorá-lo, e na hora que eu vou trabalhando ele, me desidentificando dele, naturalmente eu vou crescendo. O Enneagrama trabalha com o mapa da psique. Então, o nosso 99% do nosso trabalho vai acontecer aqui, no que a gente chama de personalidade ou consciência diminuída. O Enneagrama diz que a partir de uma essência, você foi tendo uma queda de consciência, você foi se esquecendo de coisas, até que você formou uma personalidade que é uma consciência diminuída. E essa personalidade, ela é formada, ela interage em 3 centros de inteligência principais. Para o Enneagrama, nós trabalhamos com 3 centros de inteligência principais. Então não existe só o centro mental, esse que a gente está super
educado, ou que as nossas escolas desenham a gente a utilizar, né? Chamado a inteligência, o raciocínio, a lógica do centro mental, aí, que desde a Revolução Industrial a gente foi aprendendo a supervalorizar esse centro de inteligência. Agora, não precisa ser muito esperto, ou todo mundo aqui nessa sala sabe, que se você vai tomar uma decisão, por exemplo, o que você pensa é uma coisa, não é? O que você sente pode ser outra. Quem nunca se viu nesse conflito, né? Só voltar para a adolescência, vocês vão lembrar. E aí também, para o Enneagrama, você tem um outro centro de decisão que é a barriga, que é o instinto. Sabe de onde vem a raiva? Vem daqui, não vem? Já foi? Dá uma vontade de se jogar no pescoço do outro e socar? Não tem? Já teve essa vontade. Com certeza. Vem daqui, não é uma decisão mental. Olha, Rodrigo, vou socar você daqui a pouco, acho que vou, acho que não vou. Não é isso. Tampouco é uma decisão emocional, né, de interação, de homem. Não, é uma decisão do meu centro de instinto, do meu centro de corpo, que é uma vontade de atacar. E olha que interessante, muitas vezes eu tenho o meu mental indo para um lugar, o emocional indo para o outro, e o meu instinto querendo ir para um outro lugar. O instinto é o que há de mais básico, ele está aí com a gente desde a época dos peixes. Ele está o cérebro reptiliano, no meu emocional muito mais ligado ao límbico, e o córtex muito mais ligado ao meu mental. Então, para o Enneagrama, quando a gente fala de centro intelectual, todos os tipos, então eu vou falar tipos 5, 6 e 7, eles são tipos que têm como principal interação com o mundo, o principal filtro, um filtro que a gente chama na inteligência mental. Não significa que eles são mais inteligentes que os outros, mas que eles interagem com o mundo principalmente através de um filtro mental. O filtro mental, a inteligência aqui da nossa cabeça, ela tem muito a ver com planejamento, uma capacidade de raciocinar, de antever o futuro, de fazer análise. É essa coisa mesmo de conseguir ter uma visão. Isso tem muito a ver. E ao mesmo tempo, a gente fala que o centro mental tem uma preocupação de raiz que tem a ver com medo. Esses caras têm uma necessidade maior do que os outros de prever os acontecimentos do futuro, de tentar, através da cabeça deles, anteverem as coisas que vão acontecer. Imaginar, analisar, se colocar um pouquinho na frente e muito com uma proteção mental. Quando eu falar de tipos 2, 3 e 4, vou falar de tipos que interagem principalmente com o mundo através do centro cardíaco, ou centro emocional. Significa que eles são mais emotivos? Não necessariamente. O 3, por exemplo, pode até ter dificuldade para entrar em contato com algumas emoções. Porém, interage muito. Sabe aquelas pessoas que se relacionam rápido? Que olham para você, ao se relacionar com você, elas estão de frente aqui fazendo uma conexão. Tem gente que está olhando para a tua cara e você não sente conexão nenhuma, não tem? Quem assistiu a rede social? Quem assistiu do fundador do Facebook? Que é um tipo 5, provavelmente, na minha opinião. Não tem conexão. Está olhando para a cara dele e parece que não tem nada ali na frente, né? Já tem gente que se abre aqui, ela está conectada, ela interage principalmente com isso aqui. E 2, 3 e 4 fazem isso muito bem. Este centro nosso serve para se relacionar, para interagir com os outros e também tem como preocupação de raiz, ou principal coisa a trabalhar, questões ligadas à imagem, à rejeição, a se sentir abandonado, colocado de fora, enfim, a não pertencer ou não ser visto. É uma preocupação comum em 2, 3 e 4. E eu vou falar de um centro instintivo, que é esse aqui da minha barriga. Outro dia eu estava lendo um artigo de neurociência que dizia que hoje vários neurocientistas já dizem que o cérebro, né, as células de inteligência na barriga já tem o tamanho do cérebro de um gato. Eu achei interessante, né? Porque eu pensei, vai ver, por isso que minha barriga começa a miar quando eu estou com fome. Mas enfim, é muita coisa, não é pouca coisa não. Todos nós temos e interagimos com as 3 inteligências e cada tipo do Enneagrama tem particularidades de lidar com essas 3. Nesse workshop especificamente, a gente vai lidar com tendências de comportamento de cada um deles e vamos ter um gostinho do que é o emocional inferior de cada tipo, que a gente chama de paixão. O que é isso? Paixão é uma emoção descontrolada. É uma emoção
que ela é tão maior do que as outras que você não percebe, ela te leva e ela se sobrepõe a todas as outras a ponto de estar desequilibrada. Todos os tipos têm a sua principalmente. E todos os tipos têm uma maneira de enxergar o mundo mental que a gente chama de fixação, que é como se fosse uma ideia fixa. Ele olha para aquilo, ele tenta provar aquela teoria de alguma maneira. E a gente vai ter um contato com isso nesses primeiros 2 dias. Não vamos falar muito de instinto, esse é para um trabalho mais avançado, mas é importante vocês saberem que dentro de cada tipo há 3 instintos principais, que a gente já falou, de preservação física, o instinto social e o sexual de conexão. E, portanto, se cada tipo pode ter um deles mais forte, a gente está falando que cada tipo tem 3 subtipos do Enneagrama, portanto a gente já parte para 27 tipos. Existe uma sequência de prioridade, a gente já parte para 54, existem flechas e asas, a gente chega a 500 a 1000 combinações aí, tá? Então só para vocês terem uma ideia de que a gente está lidando aqui realmente com algo genérico e ainda bem inicial. O 891, eles interagem principalmente com o mundo, o centro de decisão deles tem muito mais a ver com esse cara aqui. Que tem o quê? Normalmente os instintivos, eles têm aquela coisa de sentir as coisas de pele. Sabe quando você chega, eu acho que essa pessoa está mentindo? Mas não necessariamente eu pensei, eu senti, é uma coisa sensorial e não emocional. É uma coisa de controle, é uma coisa de imposição. Tem uma questão muito forte com poder, com controlar o ambiente, com controlar as coisas. Isso é mais forte para os instintivos. A preocupação de raiz do instintivo tem a ver com a raiva. E é super interessante porque se eu pegar 8 e 1, a questão da raiva é bastante presente, assim como no 9. Agora o 9 lida com ela de um jeito diferente. Inclusive os 9 são vistos pelos outros como as pessoas mais tranquilas do planeta. Muito difícil você enxergar. Mas 8 e 1 lidam com essa questão mesmo, dessa energia que sobe e um 8 que joga ela para fora e um 1 que segura ela aqui. E ela fica meio aqui parada, que eu vou explicar para vocês como é que é. Então a questão da raiva é uma questão principal para todos eles aí, ok? A outra coisa importante, mecanismo de defesa. Cada um dos tipos tem um mecanismo de defesa principal. O que é isso? É como se fosse um defensor dele ali para tentar manter o teu tipo operando do jeito que ele está. Então na hora que você tentar mudar, expandir, vai vir esse defensor aí, vai tentar te manter exatamente onde você está. A gente fala que ele é como se fosse uma cola. Se o teu tipo fosse uma estrutura colada assim, o mecanismo de defesa é quem mantém ele colado. Se você vai ali e começa a desfazer isso aqui, naturalmente ele começa a se dissociar. Mas você também não pode arrancar de uma vez, porque senão desestrutura completamente, tá? Ele tem a sua importância, ele é fundamental que exista. E esse cara é muito inteligente. Você descobre como é que ele é, aí ele passa para um segundo nível. Você acha que ele não está operando mais, mas ele está operando de um jeito disfarçadão. Aí passa 1 ano, 2, você acha que ele não está mais lá. Ah, ele está lá. Só que, sabe aqueles monstros que você corta a cabeça, ela vai crescendo? Só que muito mais inteligente. Claro, cada vez te dando mais opções, mais expandido, mas é muito forte. Todos nós temos os 9 mecanismos de defesa principais, mas um para o nosso tipo é mais forte, ok? Então a gente já falou da tríade das emoções, a tríade do intelecto e a tríade do instinto. Existem vários nomes dados aos tipos do Enneagrama, vários. Cada autor dá os seus, tá? Eu estou usando aqui os nomes dados pelo Urânio, que é um professor associado e um grande amigo nosso, e que eu acho muito legal, porque são 9 P's. E a gente vai passar por cada um deles. E a gente dá os nomes aí para vocês terem um pequeno gostinho do que vem pela frente, ok?